Eu sou Tadica Veiga, minha área de atuação é o teatro. Eu faço esse ano 44 anos dedicados a essa arte, através da pesquisa, da produção, da difusão e do fomento. Eu nasci numa cidade pequena chamada Borrasópolis e atualmente eu moro na cidade de São José dos Pinhais. Moro aqui desde 1999. Eu cresci na cidade de Cascavel, mudei para lá por causa da geada de 1975 e nesse momento assim a família se uniu muito, né? Porque eram momentos muito difíceis. Minha mãe trabalhava bastante, mas sempre nos incentivou e sempre trouxe muitos livros para casa, incentivava a gente a ler. Meu pai era músico e contador de histórias. A minha irmã mais velha estudava em Curitiba jornalismo, então ela sempre levava para mim livros de desenho, de arte. E quando vinha para Curitiba na minha infância, me levava na biblioteca pública, enfim, em vários lugares. A minha irmã Jane, que morava comigo em Cascavel, frequentava um grupo de jovens no nosso bairro e esse grupo de jovens tinha um grupo de teatro. E a partir dos 9, 10 anos eu passei a frequentar esse grupo de teatro, chamado NNRM. Era a direção do Cláudio Caiado e do Moacir Caiado, que vinham de São Paulo, né? Então, Cascavel era uma cidade de informação e que tinha urgência de crescer. Então, na área da cultura vinha muito curso, muito curso. E o grupo de teatro sempre estava levando a gente para tudo. E a gente também ia para os festivais. Eu lembro meu primeiro festival foi o Festival de Inverno de Toledo. Festival de Londrina, fui a trocentos. O primeiro festival de Maringá, que foi numa lona de circo, passamos por uma situação lá de chuva, que foi uma coisa muito boa. Todos juntos, assim, são pequenas histórias que vão acontecendo na vida teatral, mas que vai unindo e ampliando essa grande família, né? Então, através dos cursos, dos festivais, dos congressos da FITAP, da Confenata, eu tive uma formação muito sólida. O Teatro Guaíra, na época, também tinha um curso de formação, aliás, um departamento voltado ao teatro amador. E eles fizeram um curso intensivo de teatro, que foi para o interior, e uma dessas cidades foi Cascavel. E eu, com 12 anos, fiz a minha primeira imersão ao estudo, né, do teatro, com professores como o José Quaresma, a Fátima Ortiz, a Leonilda Quessa, o Lutero de Almeida, entre tantos outros. Na sequência, depois tive curso com o Edson Bueno. O presidente da FITAP era o Alaor Gregório, que era o Alaor e a Aurora iam a todos os festivais, e eles eram bonequeiros, e eram também da área da palhaçaria. Então, eu tive contato com todas essas pessoas, conheci o Zeca Senovich, a Claudete Pereira Jorge, assisti como grandes espetáculos, né, do grupo Prometeu, como A Peste, assisti Toda a Nudez Será Castigada, que foi um espetáculo que viajou o mundo, assisti Um Rato em Família, do grupo Delírio, era o primeiro espetáculo deles como grupo, e então fervilhava, fervilhava. Eu não precisei sair de Cascavel para ter contato com o que estava acontecendo de melhor no Paraná, no Brasil e no mundo naquele momento. Porque o Festival de Londrina também fazia essa ponte, sabe, do Paraná com o mundo. Era tudo muito intenso.
durante um desses festivais, foi para lá um espetáculo chamado Cadillac de Lata, que era do Lutero. Eu achei aquilo fantástico. E na sequência eu assisti Hoje é Domingo Pé de Cachimbo, do Cauê e do Manuel Kobachuki, que também proporcionou para a gente uma oficina de confecção de bonecos de luva e bonecos de vara. E já amarramos o pessoal do Teatro Universitário, que na época era dirigido pelo Jair Pereira, já amarrou uma oficina de marionetes de um mês na sequência. Isso eu tinha assim uns 16 anos. E esse mundo realmente me encantou. Eu realmente senti que eu nasci para fazer aquilo, né? O que eu imaginava com o material, eu conseguia realizar. Isso foi fantástico. Eu recebi também um convite nesse mesmo ano, mais para o final do ano, um convite do Manuel, que ele estava fundando um grupo e era um centro, um espaço chamado Centro Animações, que era dele com a Deodato Roden. Perguntou se eu não queria me tornar profissional, se eu não queria vir para Curitiba. Nesse mesmo ano eu me tornei mãe, então não foi possível aceitar de primeira esse convite, fui mãe adolescente, mas na sequência, assim que foi possível, eu vim para Curitiba e já comecei a trabalhar profissionalmente. Em 1979 tirei a minha primeira DRT, né, que era de atriz bonequeira. Quando a gente é mãe, a gente tem urgência, né, de trabalhar, de prover as coisas para casa. Então eu comecei, além de trabalhar no Centro Animações, comecei a trabalhar com outros grupos de teatro de Curitiba e ingressei também na faculdade, no curso que era da PUC, com o Teatro Guaíra. Trabalhei também com o Teatro Filhos da Lua durante muitos anos. Tive a oportunidade de fazer o espetáculo Peludos e Pelados, uma guerra camponesa do Contestado, que era uma super produção. Trabalhei com a Maria Luísa Marques, que é uma bonequeira fantástica de confecção. Vi grandes espetáculos, como do grupo Gralha Azul, né? Conheci a Olga Romero, Nini Beltrame. Então essas pessoas passeavam na minha vida, na minha casa e entrando na faculdade, a convite do Marcelo Marchioro, fizemos um grupo de estudo sobre o Shakespeare chamado a 19ª Letra, que gerou um grande projeto no parque, que foi o Sonho de uma Noite de Verão, que já emendou num outro grande projeto junto com o Teatro Guaíra, que foi As Bruxas de Salem, na qual eu fiz assistência de figurino para o Tony Silveira, e o cenário era do Raul Cruz. Trabalhei também com Cleon Jacques, trabalhei nos bastidores das óperas, fiz cenário para muita gente, fiz boneco para muita gente, fiz muito figurino, trabalhei como atriz com diversas companhias e lá em Cascavel ainda eu tinha feito muita técnica. Então, a convite do Chico Nogueira, também fiz várias vezes técnica de espetáculos para ele. E conheci no Teatro Guaíra, num espetáculo do Cleon, o Laerte Ortega, que trabalhava na Secretaria de Cultura do Estado e que estava apoiando assim a criação do primeiro festival espetacular de teatro de bonecos. Sabia se era o primeiro, se era o segundo, enfim, o início. E me convidou para fazer a exposição do boneco paranaense, em função de eu conhecer o interior e a capital e ter essa transversalidade de poder reunir no Ateliê 87, que depois se torna o Teatro de Bonecos, essa primeira mostra. A Ana Maria Amaral veio publicar o seu primeiro livro e eu tinha também essa possibilidade
de estar colaborando para essa formação, né? Porque em 1985 é criado a Associação Paranaense de Teatro de Bonecos e era tudo muito novo, né? Tudo muito novo. Tava todo mundo querendo fazer, mostrar mais e ter uma identidade real do boneco no Paraná. Em 93 nasce a minha segunda filha e eu já não tinha mais possibilidade de fazer muitos espetáculos como atriz, mas eu comecei a dar oficinas no interior e ser jurada em festivais pela Secretaria de Estado. Foi num desses festivais que eu fui para Guarapuava, conheci a Feuchac Produções, que na época ainda não era Feuchac Produções, e conheci o grupo de Paranaguá, inclusive o Joelson Cruz, que hoje é meu companheiro de vida, de história, de arte. Mas ainda não estávamos juntos. Eu só fui quase um ano depois ser jurada num festival no litoral, onde realmente aconteceu a Grande Paixão. Isso é um grande divisor de águas, porque a gente casa meses depois e não fazia mais sentido, né, trabalhar com tanta gente o tempo todo, tendo já 2 filhos pequenos, uma história de amor nova. Então a gente cria a nossa companhia, que é a Companhia dos Ventos, que nasce com essa ideia da pesquisa, da produção, da difusão, do fomento, de ensinar para as pessoas, porque a gente, da nossa formação, das nossas conversas, quanto mais você ensina, mais você aprende, né? E isso sempre norteou a nossa vida. E o Joelson vinha do teatro de ator e eu vinha do teatro de ator, mas estava muito inserida no teatro de bonecos. E a gente foi unindo, assim, sabe, as nossas angústias, os nossos sonhos, tanto que o nosso primeiro projeto chama-se Sonho. E sonhamos tão grande que virou o boneco à sociedade, porque a gente queria o boneco na saúde, o boneco na educação, o boneco no turismo, o boneco em casa, no dia a dia das crianças. O Joelson tinha uma facilidade maior. Ele era um dramaturgo, ele é um dramaturgo, né? Ele tinha ganho um prêmio nesse festival que eu fui. E a nossa filha Helena, pequena, era muito contadora de histórias. E os dois escrevem o primeiro texto, que é Chapeuzinho Vermelho. A gente já tinha montado Jacaré que Comeu à Noite, nosso segundo espetáculo foi Chapéu Vermelhinho, escrito pelos dois. Fizemos muitos espetáculos importantes, como o Ouvidor Mirim, o espetáculo Folclore, o Boitatá Estética da Fome, que é baseado no Glauber Rocha. Fomos para Antonina, fundamos lá um projeto piloto. O Ouvidor Mirim ganhou um prêmio chamado Criança 97, porque nós falávamos de direitos e deveres. E isso também foi tudo norteando e aumentando essa vontade de dividir mais conhecimento com as pessoas. E lá em Antonina, além de ser a minha primeira experiência de teatro popular verdadeiro, né? Porque a minha consciência de teatro popular era muito erudita. E Antonina me deu assim uma verdade para falar do teatro e do teatro de bonecos para qualquer pessoa de qualquer idade, em qualquer lugar. Me deu uma maturidade como artista e uma segurança que eu podia fazer mais. Então, as minhas verdades foram aumentando. Quando eu falava do nosso projeto, era realmente com muito amor, com muita paixão, o que, através disso, nos traz para São José dos Pinhais.
É, a gente veio para São José dos Pinhais já contratados como profissionais. A companhia foi contratada pela prefeitura para desenvolver todas aquelas nossas ideias de forma gratuita à comunidade. Tivemos um grande encontro com a comunidade, uma dessas pessoas que foram fundamentais, assim, de nos abraçar, de vir atrás, de saber, assim, eu quero contribuir, foi a Marta Fagundes, o Alaor de Carvalho, a Andresa Figueiredo, o Edson, que agora me fugiu o sobrenome, e a Isabel Barbosa. Meu filho mais velho era adolescente, que é o Lucas, e os meus outros dois filhos eram pequenos. Acho que fazia uns 2 meses que a gente estava aqui, bateu na porta da nossa casa a Júlia e o Cleidson, que foram nossos alunos de Antonina, e eles disseram que eles queriam continuar estudando se a gente dava essa oportunidade. Então, nossos filhos, que eram 3, viraram 5. Mas isso foi muito importante, porque o fato da gente ser família também nos aproximou dessa sociedade são joséense, né? Por causa da escola, por causa do vizinho, por causa deles terem o conhecimento e serem crianças diferentes. Tinha o professor Leopoldo Scherner, que gostava muito deles, que fazia sarau de poesia. Então, dos carnavais dos bonecos que a gente fez em São José dos Pinhais foi em homenagem ao professor Leopoldo Scherner. O Carnaval dos Bonecos tem a sua origem em Antonina, e ele vem para São José com uma característica muito local, porque as pessoas realmente abraçaram a ideia, e elas vieram e elas somaram e todo mundo dava ideia. Então, eu só fui ensinando as técnicas, né? Vamos dizer assim, as pessoas vinham com os ingredientes e eu dizia, vamos fazer isso agora com esses ingredientes. Um sonho antigo era a criação de um museu. Foi criado o Museu do Boneco Animado, dia 29 de junho de 2000. Esse museu tem 22 anos. Ele passou por várias modificações, mas ele está aí, firme e forte, para quem quiser conhecer. Criamos também a Escola Livre de Teatro, que durante 10 anos foi assim o grande centro formador de artistas das novas gerações que estão aí, já formando outros artistas. Até que em 2009 a gente foi considerado o grande pontão de cultura pelo Ministério. Tivemos grandes encontros em São José, como Abraço Boneco Brasil, da BTB e da Unima, do qual eu fui secretária por 2 gestões. Em 2 gestões fui secretária da Associação Paranaense de Teatro de Bonecos. Aí mudou a gestão em São José e esse projeto se findou. Mas a comunidade nos abraçou novamente e ainda mantivemos o projeto por mais 2 anos em São José, daí já de uma forma colaborativa com quem vinha fazer aula. Ganhamos o prêmio Miriam Muniz de montagem. A companhia estava fazendo 15 anos e nós montamos o Jacaré. É quando o boneco gigante sai da estética do carnaval e passa para a linguagem teatral. Isso foi muito importante porque, além dos mecanismos que a gente desenvolveu, de um jeito de fazer teatro na rua, com bonecos gigantes no Paraná, chegamos a apresentar no palco do Guairão, com plateia lotada, apresentamos no encontro nacional do Sem Terrinha, que também foi uma coisa fantástica. E, enfim, são tantas experiências. A gente foi para o MON, gente, para o Museu Oscar Niemeyer.
Jamais imaginei que a gente ia estar nesse espaço com bonecos gigantes. Então, eu acho que quando a gente sai da nossa zona de conforto e trabalha todos os dias, com paixão pelas coisas que a gente gosta, não tem erro, né? Nessa altura do campeonato, os filhos já eram grandes e a Companhia dos Ventos, o meu filho mais velho já tinha montado a sua companhia, a minha filha Helena, a gente deu de presente para ela a Companhia dos Ventos, e eu e o Joelso começamos a trilhar outros caminhos, outras paixões, outras coisas que a gente queria fazer, desenvolver dentro da arte, agora que os filhos já estavam crescidos e já éramos só nós dois novamente. Fizemos um coletivo de artistas chamado EcoArte, temos pesquisado a linguagem do cardboard, temos pesquisado essa questão da sustentabilidade e trabalhamos com várias companhias, trabalhamos para vários espetáculos, trabalhamos para prefeituras, para empresas e também para a Companhia dos Filhos. Então, nós nunca paramos de trabalhar. Nosso ateliê hoje é em casa, onde nós temos toda a liberdade de criar e fazer nossos horários. Mas é tudo muito intenso, né? Sempre tem coisas para fazer, pessoas chegando. E um desses grandes projetos que a gente estava trabalhando, veio uma notícia para a gente parar. Quando a gente... Tá, tudo bem, tanto acontece, né? Questão de grana, questão de prazo, você para. Aí era para dar uma resposta até quinta-feira. Na quinta-feira veio a resposta falando que era para parar tudo, que não ia acontecer mais nada. Como assim parar tudo? Não, uma pandemia, 15 dias parado. 15 dias, tá? 15 dias. 15 dias. Mas esses 15 dias nunca mais pararam. Foi 15 dias, foi 30 dias, foi 60 dias. E a gente não tinha mais dinheiro, a gente não tinha mais perspectiva, só tinha um monte de notícias desencontradas. E foi um momento muito difícil para mim e para todos os artistas. E através de um grupo de WhatsApp nasce uma iniciativa de artista para artista, que foi a Arte Salva. Foi muito importante no primeiro momento. Teve também a família, né, que veio, que ajudou, os amigos, e a Rede Brasileira de Bonequeiras, que nasce nesse momento assim, de uma forma muito salvadora, né? A gente já no segundo ano tenta fazer algumas coisas, como, por exemplo, trabalhar com bonecos gigantes em drive-thru, que foi uma parceria interessantíssima, porque a gente conseguiu fazer esse espetáculo com toda a segurança e aplauso da plateia na Pedreira Paulo Leminski. Mas a partir daí a gente conseguiu ver que o teatro nunca mais será o mesmo. Então, todos os dias a gente continua cantando os dias, contando os dias sem saber quando vão acabar, mas com muita esperança de que a arte, os artistas vão sobreviver e vão renovar a arte do dia a dia.